Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Nós, nesses cultos do mês passado, esse mês, nós estamos olhando as cartas, as 7 cartas às igrejas em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Nós já vimos 4 dessas cartas e nós queremos olhar hoje para a carta para a Tia. Não é para Tia, é que o nome da cidade é Tiatira. Então, essa carta é para a igreja da cidade de Tiatira. Vocês podem abrir em Apocalipse, lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículos 18 até o versículo 29. E vocês vão mantendo aberto, porque eu vou lendo aos poucos esse trecho das Escrituras, à medida que nós vamos conversando e vamos ouvindo sobre isso aqui. As cartas às igrejas é uma revelação, todo o Apocalipse é uma revelação onde Jesus aparece e fala para João, o apóstolo João, já idoso, lá pelos seus 90 anos de idade, lá pelo ano 90 da era cristã. O João era o mais jovem dos 12 apóstolos, e ele era superintendente nesta época das igrejas da província romana da Ásia. Naquela época, não é que nem hoje todo aquele continente chamado Ásia, aquilo lá não era conhecido. Isso é uma coisa bastante recente que tudo isso é chamado de Ásia. Ásia era uma província romana, uma parte da atual Turquia. E ali se localizavam essas 7 igrejas. O apóstolo João era o pastor responsável, coordenador daquela região, com sede em Éfeso, que era a principal cidade no porto, junto ao mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, ali onde é que agora os navios com os trigo e cereais da Ucrânia têm que cruzar, bem ali, naquele pedaço. Ali ficavam, para dentro da Turquia, no litoral, naquela Turquia, ficavam essas 7 igrejas. João, que está preso por causa da sua pregação, por causa da sua fé, dessa perseguição aos cristãos, recebe essa revelação e é ele que escreve, manda essas cartas aqui. E essa é a carta a Tiatira, a igreja da cidade de Tiatira, é a carta mais comprida dessas 7 cartas que nós temos aqui. Eu vou ler primeiro só o versículo 18, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Nós já vimos que o anjo, a palavra anjo, no original ângelos, significa mensageiro, que pode ser um anjo celestial, pode ser um mensageiro humano. Essa carta, evidentemente, é escrita para o pastor líder desta igreja. Quando fala ao anjo, está falando não de um anjo celestial, mas do mensageiro responsável pela pregação do evangelho, do evangelho naquela cidade. Tiatira, essa cidade, aparece já também no livro de Atos, capítulo 16, porque é dessa cidade de Tiatira que era uma mulher chamada Lídia, uma mulher rica, mulher chamada Lídia, que foi a primeira pessoa cristã da Europa. A primeira pessoa que chegou à fé cristã no continente da Europa foi essa Lídia, quando a equipe do missionário do apóstolo Paulo chegaram na cidade de Filipos. E essa mulher acolheu Paulo e a sua equipe, ela aceitou o evangelho, e ela diz lá que ela era uma vendedora de roupa de púrpura. Púrpura era a roupa mais chique, mais fina que tinha na época, porque a púrpura, cor escarlate vermelho, era uma roupa de lã, fino lã, feita e que era tingido uma cor vermelho forte, que de uma tinta extraída de conchas de onde se extraía, com que se preparava essa tinta que tingia. Agora, essa mulher diz lá que ela está em Filipos, na Macedônia, norte da Grécia, mas ela diz que ela era natural de Tiatira, para onde
mais tarde, porque quando Paulo escreve, isso é por volta do ano 60, agora estamos no ano 90 e alguma coisa, entre 90 e 95, quando surge o livro de Apocalipse, que é o último livro, de fato, que surgiu, de todos os livros da Bíblia, é o último que foi escrito. Então, esta mulher parece que era vendedora de púrpura. E Tiatira era uma cidade, ao contrário de Éfeso e Esmirna, que ficavam no litoral, junto ao mar Egeu. É uma cidade que já ficavam 60, 80 quilômetros para o interior. Mas era uma cidade famosa antigamente por causa das suas fábricas têxteis. Havia muitas ovelhas naquela região e havia ali concentravam muitas fábricas de roupa, fábricas têxteis. Havia juntas comerciais, um tipo de juntas comerciais, e a Lídia provavelmente representava, na cidade de Filipos, na Macedônia da Grécia, representava alguma dessas fábricas ou de um grupo de pequenas fábricas da cidade de Tiatira como vendedora lá. Então, era uma cidade que era essa importância na antiguidade por causa das suas muitas fábricas de roupa, de roupa de lã feita de lã de ovelha, de roupas chiques, finas, juntos. Então, essa cidade fica a uns 60, 80 quilômetros para o interior da costa, dentro da província romana da Ásia, que é um pedaço da atual Turquia. Agora, Jesus se apresenta aqui, diz aqui, ele diz no versículo 18, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Estranho. Nós entendemos que ele é o Filho de Deus, isso está claro para nós. Mas que Jesus se apresenta aqui com olhos vermelhos, parece de raiva. Né? E os pés de bronze parece que vai pisar pesado. E é exatamente isso que Jesus quer dizer. Que há um problema nesta igreja de Tiatira, que Jesus estava muito irritado com isso. Vai pisar firme mesmo. Ele disse que vai pisar firme nessa igreja, como uma coisa. Mas antes de entrar nessa parte, sobre um pecado, um erro que estava acontecendo naquela cidade, Jesus, antes disso, elogia as coisas, porque não era todos, era só um pequeno grupo daquela igreja que era um problema. Estavam vivendo no pecado e estavam incitando outros a ir para um caminho errado. Mas a maioria dos membros da igreja, não. A maioria das igrejas, Jesus só tinha elogios para essa comunidade. E há 4 coisas que Jesus elogia. Eu vou ler agora o versículo 19. Jesus diz, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, Jesus é alguém que nós não enxergamos o interior das pessoas. Nós não sabemos direito como é que é cada pessoa, mas Jesus sabe. Com seus olhos de fogo que ele tem, conhece perfeitamente o interior e o que há em cada um de nós. Mas ele vê as coisas erradas que tem, como também ele vê as coisas boas. E Jesus elogia aqui, antes de mais nada, elogia nessa igreja as coisas boas, ele vê e elogia. Isto mostra que mesmo que nós erramos, Jesus está perfeitamente enxergando as coisas boas que existem em nós. Você pode ter falhas, mas Jesus também sabe quais as suas qualidades, as coisas boas que você tem, que você faz, especialmente servindo ao Senhor. Jesus sabe perfeitamente tudo. Ele tem os olhos de fogo que penetram, enxerga tudo dentro de nós. Ele enxerga o nosso interior, que nós, seres humanos, não conseguimos enxergar. E aqui nós também aprendemos outra coisa. Quando você vê um defeito num outro irmão na fé, lembre que ele também tem qualidades. E é bom que nós enxergamos as coisas boas uns dos outros, não só os defeitos que às vezes de fato nós temos. E é importante que na igreja, assim como Jesus elogia muito mais coisas boas do que o defeito, Jesus elogia nessa igreja 4 coisas muito boas que tem nessa igreja. Ele chama isso de obras que tinha nessa igreja.
4 obras. Quais são essas 4 coisas que Jesus elogia entre os membros da igreja, na maior parte, pelo menos, dos membros daquela igreja de Tiatira? Em primeiro lugar, Jesus elogia o amor. Ele diz aqui, versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor. É a primeira coisa. Esta é uma igreja que tinha uma marca, e a marca fundamental que qualquer igreja deveria ter. A marca do amor. Era uma igreja que era visível, era perceptível, podia-se perceber que havia amor para com Deus. Havia amor para com os irmãos da igreja, com os demais. Eles se ajudavam, eles procuravam se apoiar mutuamente. Aliás, essa é uma das coisas que chamou a atenção do mundo pagão com relação aos primeiros cristãos, porque há escritos, existe um escritor romano chamado Sêneca, e uma das coisas que corria, todo mundo dizia, vejam como os cristãos se amam. Eles eram perseguidos porque eles não adoravam o imperador como Deus, eles eram perseguidos porque o mundo pagão achava que os cristãos eram pagãos que não tinham Deus nenhum, porque não tinha Deus visível. Mas eles observavam como os cristãos se amavam entre si. Esta marca, ela é fundamental para a igreja, já por 2 razões fundamentais que Jesus enumera. Em primeiro lugar, o amor a Deus, o amor aos irmãos, o amor ao próximo, também às outras pessoas, ter essa marca, essa característica dentro da igreja, ela é fundamental, porque este é o grande mandamento das Escrituras. Jesus diz, o grande mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento, com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa é a marca principal que deve haver numa igreja. Jesus diz, desses 2 mandamentos, do amor a Deus, do amor ao próximo, todo o resto é dependente disso aí. É essa primeira marca que Deus espera que nós tenhamos dentro da igreja. Em segundo lugar, Jesus diz para os seus discípulos, bem na última noite, em João capítulo 13, Jesus diz para os seus discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O mundo vai reconhecer vocês como discípulos se enxergarem em vocês o amor entre vocês. É importante que nós temos habilidade evangelística e convidamos pessoas e procuramos levar o evangelho. É importante. É importante que nós tenhamos um bom louvor na igreja. É importante. É importante que nós tenhamos uma boa pregação, um bom ensino. É importante. É importante que nós sejamos, né, temos um bom culto infantil para as crianças. É importante. Mas a coisa mais importante, a marca fundamental que nós devemos ter como igreja é uma marca do amor, de amar a Deus com tudo e amar uns aos outros. Esta marca é que precisa ser trabalhada. Esta é uma marca que esta igreja de Tiatira tinha, e Jesus elogia ela. Será que Jesus poderia elogiar você pelo seu amor para com Deus, pelo seu amor que você demonstra na prática para com seus irmãos da fé, seu amor que você tem para com as pessoas de fora? Você é muito egoísta e só pensa muito em si? Será que Jesus poderia elogiar a nossa igreja por ser uma igreja que tem uma marca de amor onde isso se caracteriza? Essa é uma pergunta, aliás, faça-se essa pergunta nas células essa semana, trabalhem isso aí. A segunda coisa que Jesus elogia, então a primeira marca que Jesus elogia nessa igreja, a primeira obra que ele elogia é o amor. A segunda obra que Jesus elogia é a fé. Versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Esta é uma igreja que passava muita dificuldade para as pessoas poderem se reunir e viverem a vida de fé. Eram tempos de perseguição ainda. As igrejas não podiam ter templos para se reunir assim. Nem podiam alugar um salão para se reunir. Isso não era permitido nesta época. Não podiam cantar em voz alta como nós cantávamos assim. Porque se fossem descobertos, estavam sujeitos a ser presos.
Muitos dos líderes, especialmente os que lideravam os grupos nas casas, porque a igreja então se reunia em diversas casas na cidade. Os líderes das igrejas e aquele que era responsável, pastor responsável pela igreja, o anjo da igreja, eles estavam altamente sujeitos a ser preso e ser morto. E muitas vezes aconteceu isso aí. Assim, João, por exemplo, o apóstolo João, está preso nessa época na ilha de Patmos. É a ele que Jesus revela essa carta e é através dele que ele manda com muito código, porque esse escrito também não podia ser entendido pelos pagãos, pelas autoridades romanas. Então tem muito código no livro, códigos de números e coisas assim que tem no livro de Apocalipse por causa disso. Agora, essa igreja, mesmo assim, era firme na fé em Jesus. Mesmo que eles passavam por perseguições, por provações, eles evidenciaram uma fé que era firme. Eles não abandonavam a sua fé em Jesus e não deixavam de se reunir com os irmãos. Muitas vezes, por pouca coisa, por nada, nós deixamos de vir para o culto para nos reunir. Quantas vezes, por bobagem, você nem vai para a célula, você não reúne, você nem lê, nem ouve a palavra de Deus. Não, essa igreja aqui evidenciava a fé. E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Nós somos uma igreja de pessoas que evidenciam a fé, que fica firme em Jesus, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Você poderia dizer que você é uma pessoa de fé, que não abandona a sua fé em Jesus, não abandona a comunhão com os irmãos, não abandona, não deixa de se reunir. Você é uma pessoa realmente que Jesus poderia elogiar a fé? A terceira coisa que Jesus elogia nessa igreja é o serviço deles. Diz aqui no versículo 19, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Não era uma igreja de membros e pessoas que simplesmente deixavam com o pastor para fazer tudo, ou com o pastor e a diretoria, ou o pastor e a liderança. Não, era uma igreja que todo mundo servia, trabalhando, usando seus dons. Cada um achava, conforme sua capacidade, conforme os seus dons, de ajudar em alguma coisa, pelo menos, na edificação mútua, no ajudar mutuamente. Pode ser no trabalho com criança, pode ser no trabalho de evangelismo, de fazendo visitação, pode ser na parte liderando um grupo, integrando um ministério de louvor, do trabalho com as crianças, pode ser na liderança, pode ser muitas coisas que você pode ser nas coisas, na diaconia, ajudando na assistência àqueles que têm necessidades, com cesta básica, ou tentando ajudar as pessoas que estão passando por um problema, ou visitando os doentes e orando com eles. Pode ser muitas formas, pode ser cozinhando, ajudando a fazer os almoços, ou servindo comida e coisas assim. Tem muitas maneiras de preparar. Essa igreja essa é uma igreja que Jesus elogia por causa do serviço. Uma obra deles, porque eles serviam, eram pessoas que procuravam servir uns aos outros, servindo a Deus, servindo uns aos outros, e mesmo para pessoas para fora da igreja, eles serviam. Essa era uma outra marca positiva, uma obra, que Jesus chama de obra aqui, que Jesus elogia nesta igreja. Será que Jesus poderia elogiar a nossa igreja como uma igreja de serviço? Onde os membros se engajam? Ou será que ele vai dizer, tudo uns folgados, só querem sentar e ouvir quando estão interessados, senão nem estão? Será que você é alguém que está disposto a se engajar, fazer alguma coisa para servir ao Senhor, servindo aos irmãos? Essa é uma marca que é importante e que ela está associada com amor. E também está associado com a fé, mas ela tem muito a ver com o amor de uns para com os outros também. E a quarta coisa e última que Jesus elogia conheça também a tua perseverança. Aqui tinha uma igreja de gente perseverante. E já disse, eles sofriam perseguições, risco de serem mortos até por causa da sua fé. Muitos eram presos. Mas não era só isso,
nessa época, a igreja sofria muitas restrições. Não se dava emprego para os cristãos. Os patrões que não eram cristãos não davam emprego para os cristãos que não eram cristãos. Não se dava cargos da cidade, não se dava cargos para cristãos. Não podia se candidatar para ser professor ou funcionário público, o cristão. Não tinha chance. Mesmo, ainda que nessa época a maioria não ia para a escola, mas se alguém dos cristãos quisesse botar seu filho na escola para estudar, não se dava chance para a escola. As restrições, as perseguições eram muitas vezes veladas contra os cristãos. Não era fácil, mas eles eram perseverantes. Eles não desistiam da sua fé, não desistiam de se reunir, não desistiam de servir uns aos outros, não desistiam de forma alguma. Eles eram perseverantes em seguir ao Senhor Jesus. Essa é uma marca que, nossa, essa é uma marca que nós temos como igreja. Essa é uma marca que você tem como cristão, alguém que é perseverante, ou diante do primeiro problema, você está correndo. Está largando a fé, ou está largando a igreja, já vai sei lá para onde. Ou você diante do primeiro fascínio que o mundo oferece, uma grande oportunidade, você está largando. Essa igreja, uma marca que Jesus elogia, que eles eram a sua perseverança. Eles eram perseverantes. E Jesus espera que nós perseveremos até o final. Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas isso é para os perseverantes. Quem persevera, quem permanece na fé. Quem permanece junto com os irmãos na fé. Agora, o que Jesus acrescenta, ele diz agora nesse mesmo versículo ainda, ele diz que essas coisas estavam não crescendo nessa igreja. Porque ele diz assim no versículo 19, no final: e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Esta igreja vinha crescendo no amor, crescendo na fé, vinha crescendo no servir, vinha crescendo no ser perseverante. Havia um crescimento, e é esta a expectativa que o Senhor Jesus também tem para conosco, que nós sejamos pessoas onde a fé esteja em crescimento, onde o amor de uns para com os outros esteja em crescimento, onde o serviço seja uma coisa em crescimento, onde a perseverança seja uma coisa que esteja em crescimento. Essa igreja, as coisas estavam crescendo, isso era cada vez mais visível, essas características nessa igreja, mais hoje do que no passado. Agora, Jesus, depois de elogiar as coisas boas, havia também um problema sério nessa igreja. Havia um câncer nessa igreja. Quem já teve câncer em pessoas, alguma pessoa da sua família, sabe como o câncer pode ser terrível. Porque se você não consegue combater ele no início, não consegue extirpar, normalmente essas células, são células do corpo, células normais do corpo que se modificam no nosso corpo, crescem diferente, e se elas avançam no corpo, elas destroem o corpo. Assim havia um câncer dentro dessa igreja. E o nome esse câncer, aqui tinha um nome, o nome dele era Jezabel. Eu vou ler os versículos agora, do versículo 20 até o 23. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus chama de Jezabel. Provavelmente esta mulher não tinha o nome de Jezabel. Jezabel era pouco provável que tivesse esse nome. Jezabel, na realidade, Jesus está se referindo a alguém que tem o espírito, o modo de ser da Jezabel do Velho Testamento, que foi a esposa do rei Acabe, que foi uma desgraça para o povo de Israel, porque ela desviou da fé um povo inteiro. Acabe e com Jezabel reinaram longamente sobre Israel, o reino do norte. E essa mulher, que não era do povo de Deus, ela vinha de uma religião pagã e ela era fervorosa nessa religião pagã da adoração ao Deus Baal. E ela introduziu o culto ao Baal, ao Deus Baal, dentro de Israel, em todo o território. Em todos os lugares altos se construíam lugares de culto para a divindade de Baal. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe daquela luta do profeta Elias com os 450 sacerdotes do Deus Baal. Aquele desafio. Essa mulher foi uma desgraça que arruinou espiritualmente o reino do norte de Israel. Porque o povo foi seguindo, foi adotando essa religião pagã dessa mulher. E como ela era de caráter muito forte, dominava sobre o rei, sobre Acabe. Acabe nem tinha chance de dizer alguma coisa com essa mulher. Que quem mandava nesse país era ela. E décadas, longamente. E uma das características que havia dessa religião, do culto a Baal, é que havia muitas festas. E essas festividades, elas eram acompanhadas de cultos de fertilidade. Como é que eram esses cultos de fertilidade? Se dançava muito, se bebiam bastante, e se festejava naqueles altos, daquele culto para aquele Deus Baal, e havia prostitutas cultuais oficialmente. E naturalmente os israelitas começaram a gostar desse negócio. Porque a crença era a seguinte: para que os animais reproduzissem melhor e as lavouras dessem melhor, a fertilidade fosse melhor, devia nesse culto haver prostituição. Por isso havia prostitutas cultuais em grande quantia. Há algumas referências até prostitutos. Alguma referência da antiguidade. Então, o povo se prostituiu, o povo de Deus se prostituiu nesse culto ao Deus Baal e foi abandonando a fé em Deus. A tal ponto que Elias, no seu desespero, na sua depressão, depois chega a dizer: meu Deus, só sobrou eu. O resto tudo corre atrás dessas divindades de Baal, dessas coisas. Deus diz: Elias, calma, um pouco menos. Tem gente sim, você não está sozinho. Mas ela foi uma desgraça, e provavelmente aqui, esse grupo, o que acontecia mesmo era que tinha o espírito de Baal aí. Uma prostituição, onde alguém estava ensinando, possivelmente uma mulher, liderada por uma mulher, estava ensinando que os cristãos podiam ir para a prostituição, podiam se prostituir. Como também podiam comer a comida que era oferecida aos ídolos. Nós temos que ter em mente que nessa época tinha muitos templos pagãos, aos diversos deuses pagãos. E os açougues, os matadouros, estavam quase todos eles ligados aos templos pagãos. Então, quando se carneava, se dedicava aquela carne, aqueles animais, para aquela divindade. Parte era queimada para esse Deus como sacrifício, outra parte era vendida.
Essa era uma dificuldade para a cristandade do Antigo Testamento. E o primeiro concílio que se realizou na igreja, nós temos o relato disso em Atos 15, lá que se queria que os cristãos que não eram judeus, que também fossem, alguns achavam que deviam ser circuncidados, deviam seguir todas as regras de sábado do Velho Testamento, essas coisas. A conclusão foi, o cristão é livre. Ele foi salvo pela graça, não é salvo pela lei. Não, os cristãos que não eram de origem judaica não precisam seguir essas regras. Mas, lá diz duas coisas, pelo menos, eles deviam evitar isso, toda a cristandade devia. Não aderir à prostituição. Não aderir à prostituição ao sexo frouxo, fora do contexto do casamento. Não aderir à prostituição, porque em 1 Coríntios, Paulo também trata, porque esse problema também tinha na igreja de Corinto. Diz, porque vocês, cada um de vocês que é cristão, você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E como é que você vai usar esse templo que é de Deus para ligar com uma prostituta? Isso não dá. Também não devia dizer, e também devia abster-se das carnes dedicadas aos ídolos. Nesses cultos pagãos não deveria. Mas esse grupo aqui, por isso é chamado de Jezabel, porque era parecido com a Jezabel do Velho Testamento, mesma mentalidade de permissividade, né, dessa permissividade, que estava ensinando isso aí. E estava a gente aderindo isso aí. Havia um grupo que seguia essa mulher. Então, havia esse era o câncer. E o risco é que isso vai destruir, como Israel, o reino do norte acabou destruído, e não muito tempo depois do rei Acabe de Jezabel, o reino do norte desapareceu. Ele foi destruído. Deus permitiu a sua destruição. Os assírios tomaram e levaram todo mundo embora para a escravidão. E não sobrou mais o reino do norte. A desgraça veio em consequência, porque abandonaram a Deus. Seguiram essas coisas de outras divindades, de outras crenças. Esse é um câncer que estava dentro dessa igreja, perigosamente lá dentro da igreja. Parece que a liderança da igreja não tinha coragem de enfrentar essa mulher ou esse grupo, porque eles reuniram em diversos grupos da casa e tinha até dificuldade, porque aqui ele diz assim, nos versículos 20 em diante, tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Ela ainda se dizia, a líder desse grupo se dizia profetiza, ela tinha revelações supostamente de Deus, mas as coisas eram do diabo. Nem tudo que é revelação que aparece por aí do diabo. Aliás, tome muito cuidado. E até cuide quando você diz, profetize sobre a sua vida, é isso. Você tem certeza que isso vem de Deus? Muito cuidado com isso. Aqui tinha alguém que se dizia profetiza, que tinha revelações, mas era de uma coisa totalmente que não vem de Deus. E parece que, infelizmente, é assim, que de tempos em tempos na igreja, o diabo levanta pessoas de dentro da própria igreja, que vão criando aí heresias e levam pessoas junto nessas heresias, que acabam afastando de Deus e acabam criando muito sofrimento na igreja e levando pessoas para a perdição. O que vai acontecer com essas pessoas? Esse grupo, Jesus diz, já foram advertidos para se arrepender. Provavelmente no tempo que o João, que era o superintendente daquelas igrejas, não estava preso, ainda havia já exortado esse grupo. Mas eles não se arrependeram, achavam que estava certo. E continuavam ensinando e tentando alcançar mais pessoas da igreja na sua crença, nas suas práticas erradas. Agora Jesus diz, arrependa-se. Porque se não se arrepender, vai adoecer, vai morrer. Por isso que Jesus se apresenta no início como essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos de chama de fogo. Falando de alguém que está com os olhos vermelhos de raiva. E os pés semelhantes ao bronze polido. Bronze é duro. E polido,
porque está bem temperado. Jesus vai pisar firme aqui. E Jesus está alertando, se não se arrepender, vai adoecer, vai morrer, a partir dessa líder dessa igreja. Nós não sabemos como é que isso aconteceu, como é que isso se desenrolou depois, mas nós deveríamos ter muito em mente, cuidado com qualquer ensino que não fecha com a sã doutrina das Escrituras. Cuidado de ouvir qualquer coisa que é postado por aí pela internet afora. Assim como tem muitas coisas são fake news também espiritualmente. Nem tudo aquilo que parece vir de Deus vem de Deus. Tem coisas que são falsas notícias, que são erradas. Tome cuidado, sempre seja cauteloso. Seja cauteloso. Cuide para ficar com a liderança da sua igreja e a orientação que é trazida. Esse grupo estava se opondo à margem da liderança da igreja. Então, isso são sempre riscos, porque acaba destruindo o corpo da igreja, que é o processo. Então, toma, em primeiro lugar, devemos ter este cuidado. Agora, fechando, voltando para adiante, versículo 24, até o final eu leio agora. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, quer dizer, o grosso da comunidade, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, aquele pessoal errado, e como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Não vou colocar outro peso sobre vocês. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Olha que palavra preciosa. Jesus está dizendo para você, para mim, você conheceu Jesus. Claro que nós temos nossas falhas, mas você foi perdoado por Jesus, você creu em Jesus, você é um filho de Deus, você aprendeu da palavra de Deus, você aprendeu que a questão de amar a Deus, de amar o próximo, cresça nisso aí. Você aprendeu a importância da fé, de ficar firme, de não desistir, nem com propostas boas demais, nem com problemas que surgem na vida. Fica firme na fé em Jesus. Fica firme com seus irmãos na fé. Você aprendeu a servir usando suas capacidades, seus dons, para ajudar em alguma coisa no corpo de Cristo. Você aprendeu a ser perseverante. Então, conserva o que tens. Conserva isso até ao encontro com Jesus. Se você for para a morte e o Jesus voltar antes de você morrer, conserva o que você tem. Não perca o que você já ganhou. Você tem a salvação do Senhor. Você tem a vida eterna como promessa. Você tem a presença de Jesus. Você não precisa de coisas muito espetaculares a mais, que podem ser duvidosas e perigosas, como esse grupo tinha. Conserva o que você tem. Mantém-te na fé. Mantém-te no amor a Deus, no amor ao próximo. Mantém-te na perseverança. Mantém-te no servir uns aos outros. Conserva o que você tem até aquele dia. Que, como dizes, conserva, digo todavia a vós outros, os que, né? No versículo 25, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Talvez na sua Bíblia tem tradução, diz um pouco diferente do que isso aí, né? Agora Jesus diz, porque se você mantém, você persevera naquilo que já recebeu, que você tem, você é um vencedor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conserva o que você tem, até que seu encontro com Jesus. Porque aí vem o glorioso para nós, vem depois. Jesus vai reinar com toda a confusão no mundo, e às vezes não parece. Jesus vai ser o Senhor que reina o universo e reina também esse mundo.
E aqueles que perseveram com Ele, que mantêm suas obras, ficam nessas práticas, dessas 4 coisas, né, ficam firmes nessas coisas, vão estar com Jesus no seu reino eterno, reinando sobre as nações, né, vão reinar, vão estar com o Senhor. Vão ter o privilégio de estar com o Senhor. Nesse governo na eternidade. Vai ter muito trabalho pela frente. Milhões de anos para servir o Senhor. Mas não perca aquilo que você tenha. Conserva o que você tem. Não perca e não enverede por caminhos estranhos. Caminhos falsos. Então, irmão, se esse mundo parece estar em trevas, e assim é, Jesus está lembrando que, na realidade, quem persevera com Ele, conserva o que tem na sua fé, o seu amor, o serviço, a perseverança. Quem persevera naquilo que tem, persevera nessas obras. Para este, o mundo não está ficando cada vez pior. O mundo, ele vai em direção da noite, das trevas para a luz. E quando chegar o clareado dia, a estrela da manhã estará lá. A estrela da manhã é Jesus. Jesus é a grande estrela da manhã, vocês podem olhar, em Apocalipse 22 diz que Jesus é a estrela da manhã. Ele vai estar aí, com Ele tudo vai clareando até o claro dia do reino eterno celestial com Ele. Nós temos uma esperança, uma coisa grandiosa está esperando. Não perca o que você tem, conserva o que você tem. Amém?